A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 12, que tem como título A Sutileza da Espiritualidade Holística. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2022, caminhando para o final da revista, uma revista maravilhosa que aprendemos aí muitos assuntos. Estamos agora muito mais bem preparados para resistir aos ataques de Satanás. E nesta lição nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a questão da espiritualidade, e entra aqui essa palavra holística. O holismo vem do grego, a gente vai falar mais na frente aí sobre alguns detalhes do holismo, mas é uma palavra que vem do grego que significa todo, o todo, né? Então seria mais ou menos assim: Deus é tudo e tudo é Deus, quando trata desse tema dentro da questão da espiritualidade. Então a gente está observando que nos dias de hoje muitas pessoas acabam se rendendo ao místico, ao espiritual, ao religioso, mas sem uma conversão genuína a Cristo. Estão adorando qualquer coisa menos o Deus Todo-Poderoso. Então a gente vai falar desse tema, apesar do nome espiritualidade holística parecer estranho para a maioria dos professores da EBD, porque a gente não estudou isso em revistas anteriores, pelo menos eu não me lembro deste nome. Os temas tratados aqui são temas muito assim comuns nas aulas da EBD, porque a gente vai falar sobre a questão da idolatria, a gente vai falar do desejo do ser humano de buscar o espiritual, de buscar a Deus, a gente vai tratar aqui da questão da adoração, da verdadeira adoração. Então assim, o nome pode parecer estranho, porém, os temas tratados são muito comuns e eu acredito assim que é uma lição que vai abrir os nossos olhos para muita coisa que está acontecendo neste mundo, quando se trata da questão do mundo espiritual. No livro de apoio do escritor, ele faz assim uma análise bem interessante sobre o desenvolvimento da humanidade com relação às questões religiosas e questões científicas, porque ele analisa assim: até a Idade Média, quando começou a questão do Renascimento, o povo era muito religioso, então existia muita religiosidade, tal, a religião era que mandava no mundo. Depois da questão dali do iluminismo e tal, o desenvolvimento da mecânica newtoniana, a humanidade se voltou para a ciência e abandonou a religião. E agora o povo está se voltando para a religião. Há um retorno a essa questão religiosa, não somente por parte de quem serve a algum Deus, vamos colocar assim, né? Eu não estou dizendo aqui dos muçulmanos, dos judeus, dos cristãos, de maneira geral, não. Eu estou falando até mesmo de pessoas que nem sequer acreditam em Deus, estão buscando o espiritual, estão buscando algo místico. Então é muito comum hoje ver dentro de alguns círculos assim que antigamente não se falava de religião, as pessoas falando de religião, falando, né, de espiritualidade, falando de buscar algo a mais, enfim. Então é um tema que a gente precisa se atualizar, porque mudou muita coisa na sociedade. Então a gente observa que as pessoas, apesar de não servir a Cristo, elas estão meio que abertas ao espiritual. E aí é que entra o ensino verdadeiro do Evangelho, porque a gente tem que mostrar para a humanidade que o único caminho até Deus é Jesus Cristo. E a gente precisa mostrar quem é esse Deus verdadeiro. Então essa lição é um convite a todos os crentes para que todos nós possamos entender o que está acontecendo e nos preparar para pregar o Evangelho a essas pessoas. Elas estão abertas ao espiritual, mas estão buscando da maneira errada e a gente precisa ensinar da maneira correta. Então vamos lá, eu convido você a assistir até o final aqui, essa aula. Eu vou passar por cada tópico e subtópico da lição, procurando aprofundar, né, para que todos possam ter um conhecimento mais profundo do tema. Eu quero só dar um aviso sobre o nosso WhatsApp. Nós tivemos um problema no nosso WhatsApp, nosso número antigo, ele não está mais conectado ao WhatsApp, tá? Ele não está mais conectado. Não vou entrar em detalhes aqui, só para não tomar tempo, mas depois os irmãos quiserem pode perguntar. Nós estamos com um novo número, que é esse aqui, 98406-3377. Só que o nosso site não mudou. Tá? Só observando aqui a questão do número, que tem o DDD 94, tá? 94-98406-3377. Nosso site continua, nós temos um aplicativo para Android. Então você pode falar assim, é o WhatsApp e tal. Não, baixa o nosso aplicativo para Android, pesquisa lá EBD em Foco. Tá todo o conteúdo lá, você abre o aplicativo e já acessa tudo na palma da sua mão. Nós temos o site ebdemfoco.com e também no aplicativo tem todo esse conteúdo, aula em vídeo, áudio, PDF, treinamento para professores da EBD, slide em PowerPoint, sermões, cursos base de teologia e cursos diversos. São vários conteúdos que vão te ajudar a ministrar uma aula de excelência. Então acesse ebdemfoco.com.
E só mais um aviso aqui rapidinho, é sobre o nosso seminário escatológico que vai acontecer de 12 a 17 de setembro de 2022. Então você estiver assistindo este vídeo nesta semana, saiba que nós estamos transmitindo pelo YouTube às 21 horas o nosso seminário, que vai acontecer aí com a participação do pastor Altair Germano, pastor Elias Soares e a equipe do EBD em Foco. Então você está convidado a estudar conosco escatologia nesta semana. Vamos lá, texto áureo diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Verdade prática, qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Olha só, o centro do cristianismo é Cristo. Tirou Cristo, acabou o cristianismo. Então, o cristianismo é uma religião que tem como centro uma pessoa. Jesus, ele é o centro de tudo e somente por meio dele que nós chegamos até o Pai. Isso aqui é a base do cristianismo. Algumas pessoas vão acusar o cristianismo de ser intolerante, de ser isso, de ser aquilo, mas assim, a gente não pode abrir mão dessa verdade. É a base de tudo aquilo que a gente ensina. Então a gente vai ver que isso aqui vai ser desconstruído por aqueles que defendem uma espiritualidade holística. A leitura bíblica em classe se encontra em João 14, de 4 a 6, é o contexto que a gente leu ali do texto áureo. A gente vai avançar aqui para ganhar tempo no vídeo. Vamos para a introdução. Diz assim: Nesta lição, veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Então, assim, a gente tem algumas religiões ali para o lado da China, da Índia, do Japão. São religiões que desenvolveram historicamente há muitos anos e que sempre tiveram ali um propósito de buscar algo espiritual, algo a mais, algo místico. A gente tem o budismo, taoísmo, hinduísmo, dentre outros ismos, né, relacionados à religião que tem ali naquela região. E, assim, não é questão de preconceito contra as religiões orientais, não é isso. A gente respeita todas as religiões, a gente sabe que cada pessoa tem o direito de exercer a sua religião da maneira que ela quiser exercer a sua religião, não tem nenhum problema nesse sentido. Aqui nós estamos tratando no campo das ideias, que muitas ideias das religiões orientais, muitas práticas, estão sendo adotadas por pessoas do mundo inteiro. Então, pessoas estão adotando, né, não a religião como um todo. A gente encontra alguns budistas, sim, alguns hinduístas, sim, pessoas que meio que se converteram a essas religiões orientais. No entanto, aqui nós estamos falando de coisas pontuais que são tiradas dessas religiões, do contexto delas e aplicada na vida das pessoas. Então, um empresário, um professor e tal. Eu até fiz uma pesquisa e vi aqui essa reportagem, achei interessante, né? Conheça 17 famosos adeptos do mindfulness e da meditação. Então pode parecer algo assim, meditação, tal, coisa simples. Só que isso aqui está relacionado a um princípio espiritual das religiões orientais. E muitos famosos adotam, né? E assim, bilionários, né? A gente vê aqui a Oprah. Eu vi lá também o Boris Johnson, né, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido. A gente tem também, eu vi até um brasileiro lá, né, que é o João Dória, dentre outros. Então são princípios das religiões orientais sendo adotados por pessoas que a priori não estão muito preocupadas em adorar um Deus pessoal, mas querem se conectar com a natureza, querem se conectar com o místico, querem se conectar com o espiritual. Então a gente vai entender melhor isso mais na frente. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista, pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar desta, ergueu-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e a todas as forças fluídicas que povoam o universo e, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Olha só. A questão do holismo, tá? O que é o holismo? Deus é tudo e tudo é Deus, dentro do contexto aqui relacionado à espiritualidade. Então, a adoração agora, ela não está relacionada a um ser em si, a uma pessoa, como nós adoramos a Cristo.
esquecem a cruz de Cristo, negam a cruz de Cristo. A adoração agora não é mais um ser espiritual superior, independente da criação, porque nós cremos que Deus é separado da criação. Não, a adoração agora é para a mãe natureza, para a mãe terra. Então Deus é qualquer coisa e qualquer coisa é Deus, é meio que isso, tudo, Deus é tudo, a natureza, tudo é Deus. Deus está entrelaçado à própria criação. Então essa é a visão deles, e isso traz esse discurso, como está escrito aqui, um discurso globalista, um discurso de união de todas as religiões e tal, que o importante é você, né, buscar o espiritual. Então vai por aí e vai negando os princípios básicos da fé cristã. Vamos para o tópico 1, o fenômeno religioso, 1.1, a busca do sagrado. Desse tópico, quero só enfatizar que o objetivo aqui é nós entendermos que o ser humano, ele busca o sagrado, ele busca algo a mais. Deus colocou dentro do ser humano o desejo de buscar algo superior. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano, e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então está bem claro em João 14,6, que Jesus, ele é o único caminho que conduz a Deus, somente por meio de Cristo é que nós chegamos ao Pai. Nosso Senhor viu o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Então o ser humano, ele tem o desejo que Deus colocou dentro do seu coração de buscar o sagrado, faz parte da própria natureza humana. Isso aqui não somos nós, cristãos, que estamos falando. Pesquisas científicas da área da filosofia, da sociologia, e até mesmo das biológicas, meio que já têm comprovado isso. Eles já têm assim, estudado muito e comprovado que o ser humano, ele tem o desejo por algo espiritual, por buscar a Deus, por buscar algo transcendente. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então, quando Paulo chega no meio daquele povo, ele percebe o que? Um povo religioso, um povo que busca Deus de todas as formas, a ponto de ter um altar ao Deus desconhecido. Então Paulo pega aquilo ali e faz um gancho para apresentar o evangelho. Observamos o quê? Que todas as pessoas de todas as culturas, de certa forma, estão buscando algo a mais. Estão buscando um Deus que transcende a criação. O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. O Salmo 42:1. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então a gente observa que essa aqui é uma fala de alguém crente, alguém que crê em Deus, mas mostra o que? O desejo de todo ser humano de buscar a Deus. 1.2. Deus e os deuses, deuses com D minúsculo. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste, é um fenômeno presente em todas as culturas. Então a gente já entendeu isso aí. Todas as culturas têm o desejo de adorar, a Deus. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia, de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Então, o Deus verdadeiro é o Deus que deve ser adorado. É este Deus que a humanidade tem que buscar, que a humanidade tem que adorar. Porém, a humanidade se corrompeu por causa do pecado, corrompeu seu coração, todo mundo corrompido por causa do pecado, começou a adorar a criatura em vez de adorar o Criador. É o que está escrito ali em Romanos capítulo 1, você vai entender que Paulo vai apresentar isso como um argumento que ninguém é indesculpável, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu não te adorei porque eu não tive a oportunidade. Mas Deus, ele se revelou através da criação, ele mostrou que ele existe. Só que para chegar até ele é necessário ter o caminho certo, que é Jesus Cristo. A questão toda é que a humanidade, devido estar presa no pecado, escrava do pecado,
foi necessário, né, Deus trabalhar ali na humanidade como um todo para revelar Cristo e apresentar Cristo às pessoas, e hoje todos têm acesso ao Evangelho. Nós podemos perceber que mesmo hoje, com tanta comunicação, Jesus já se revelou, o Evangelho está sendo pregado, as pessoas continuam recusando o Evangelho. As pessoas têm acesso ao Evangelho e mesmo assim elas não querem seguir o Evangelho. Então o homem sempre buscou algo a mais, sempre buscou a espiritualidade, adorar a Deus, vamos colocar assim, algo que está dentro do coração do homem, mas ele buscou de maneira errada e adorou falsos deuses. Nós temos o exemplo ali em Atenas, Paulo fala para os atenienses, né? E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então Paulo observou que todos estavam ali entregues à idolatria, adorando outros deuses. É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Então o diabo ele vai colocar diante do ser humano algo ali para enganar. Olha, adore isso aqui em vez de adorar ao Deus verdadeiro. Tópico 2. A espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. O antigo paganismo, 2.1. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Então a gente já entendeu isso aí. O ser humano, por natureza, é religioso, quer expressar a sua religiosidade. Isso não está preso a uma cultura específica, é presente em todas as culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Azerá como deuses principais. Então a gente tem ali em Reis, o povo adorava Baal, Azerá, eles seguiam Jezabel. Jezabel era corrompida, casou-se com o rei de Israel e corrompeu a nação de Israel. A passagem de 1 Reis 18 e 19, a gente vê aqui Elias fazendo um desafio. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então a gente observa que a nação santa, a nação de Deus, estava corrompida pela idolatria dos povos vizinhos. No Antigo Egito tinham muitos deuses também, Êxodo 12:12, e eu passarei pela terra do Egito, esta noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Aqui Deus não está falando que os deuses do Egito existem de verdade, não é isso. Esses deuses existiam na mente do povo. E o povo judeu estava corrompido, os hebreus estavam corrompidos também, porque eles estavam meio que aceitando os deuses egípcios. O texto bíblico não diz isso de maneira explícita. A gente conjectura isso, por quê? Porque as 10 pragas ali do Egito estavam relacionadas aos deuses egípcios. E a nação de Israel, o povo que estava escravizado, precisava entender que aqueles deuses não tinham poder, que não eram deuses coisa nenhuma. Então as pragas serviram mais para fortalecer a fé deles do que para castigar o povo. É claro, o povo foi castigado, a nação egípcia foi castigada, e só que isso serviu para fortalecer a fé dos israelitas. Eles precisavam compreender que só existe um Deus. Na Babilônia adorava Merodach, Jeremias 52, e dentre outros deuses que eram adorados naquela época. A gente vai avançar aqui para ganhar tempo. Então assim, a lista é extensa. Contudo, convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma. Culto e adoração aos deuses falsos. Então, na essência, todos os povos estão praticando o mesmo pecado. Toda a espiritualidade pagã tem a mesma base, que é a adoração a falsos deuses. Tópico 2.2. O misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Então, assim, a elite cultural são aquelas pessoas que se consideram mais estudadas e tal, que têm um conhecimento mais profundo, que estão envolvidos na cultura de maneira geral e também
na política, e eles estão influenciando vários setores da humanidade hoje. Então, são pessoas importantes e são pessoas que antigamente, muitas vezes, elas tinham meio que vergonha de falar sobre algo espiritual, sobre religião, ficavam meio receosos. Hoje, eles falam de maneira muito mais aberta essa questão de buscar o espiritual, de buscar o transcendente, fazer meditação e tal, e se conectar com a natureza, aquela coisa toda. Então é muito comum. E isso já entrou nos filmes, nas séries, nos livros. Não é que você vai deixar de assistir um filme, uma série ou ler um livro, claro, fica a critério de cada um. Mas é que você tem que ter maturidade para saber filtrar essas coisas. Você tem que ter essa maturidade para saber aquilo que é certo e aquilo que é errado, porque o mundo jaz no maligno. Tudo que existe na humanidade foi Deus que criou, mas o pecado corrompeu, Satanás corrompeu, né, com o pecado, e a gente precisa saber filtrar aquilo que é bom daquilo que é ruim. A gente não vai deixar de relacionar com alguém porque pratica algum tipo de culto místico ou alguma religião oriental. Você não vai deixar de se relacionar com um budista, com um hinduísta, com alguém que defende algum... Não, nada disso, você não vai fazer isso. A ideia é que não é essa. A ideia é que você possa saber filtrar, olhar para aquilo que aquela pessoa está falando e falar, isso aí tem a ver com tal coisa assim, assim. Eu conversando com uma amiga minha recentemente, ela estava na casa de alguém que praticava uma religião oriental, se eu não me engano era Seicho no Ye. Ela falou, eu tô com dor de cabeça e tal, tomei remédio, não passou. Aí a mulher da casa pediu para fazer um ritual. Ela aceitou, ela meio que deitou, ereta e tal, ficou numa posição específica, a mulher colocou a mão na cabeça dela e tal, e a dor de cabeça passou. Simplesmente a cabeça parou de doer e ela saiu dali meio que, legal, muito bom. Aí a mulher falou da religião dela e tal. Então assim, o que fez a dor de cabeça passar, aqui não vem o caso. Foi a mão da mulher, foi o diabo, foi isso, foi aquilo, não vem o caso. A questão toda é, eles estão presentes e eles estão agindo. E nós temos que saber ensinar a verdade. Aqui é a questão onde eu quero chegar. Precisamos entender o que é a espiritualidade holística e nós temos que saber apresentar a verdadeira espiritualidade. Porque está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers e até mesmo nos currículos escolares. Então tem esse livro que eu coloquei aqui, citado pelo escritor da revista, no livro de apoio, o Tal da Física, em que ele explica a relação dos fenômenos físicos estudados pela física com o mundo espiritual. Então é um livro que foi muito famoso, um best-seller e tudo mais. Então tem divulgado, isso tem sido divulgado. Tem um filme também que é baseado nesse livro aqui e num outro livro do mesmo autor, o Capra, que é O Ponto de Mutação. É um filme muito famoso que tem a ver com um diálogo. Na verdade, o filme todo são diálogos, eles vão expressando as ideias. Tem no YouTube esse filme, é legendado, mas dá para assistir. Eu já assisti esse filme. Eu vou tratar com mais detalhes essas ideias desse filme no nosso vídeo de destaque. Então, segura aí. Na verdade, o holismo ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. Então assim, o holismo ou a espiritualidade holística não é nenhuma novidade, simplesmente é fruto de todo o paganismo que a humanidade vem praticando desde da sua origem. É uma mistura de crenças orientais, do hinduísmo, budismo e taoísmo, tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Então a gente observa que essas religiões elas têm contribuído com esse tipo de espiritualidade. Eu vou tratar com mais detalhes dessas religiões no vídeo de destaque. Assim, por que eu estou falando isso? Porque se a gente for entrar muito aqui, a aula fica muito longa. Então, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, religiões orientais, eles têm um princípio por trás delas, ali da questão da libertação do karma, tá? Que tem que praticar boas obras. Eles têm todo um princípio que visa a questão da reencarnação para a melhoria da própria humanidade. Então, eles defendem essas ideias e a maneira de chegar nessa libertação final envolve meditação, envolve prática de boas obras, envolve adoração a algum Deus,
De certa forma, pode ser explícito ou implícito, mas a adoração a um deus do hinduísmo está, principalmente o hinduísmo, tá? Que tem milhões de deuses, tá? Está ali relacionado. Tá? Então, muitas dessas práticas, yoga, meditação, mindfulness e tal, muito disso está relacionado à adoração a algum deus do hinduísmo. O budismo também tem ali algumas características nesse sentido, só que o budismo é um pouco diferente do hinduísmo. Muitos pensam que Buda é um deus adorado no budismo e não é. A Buda, na verdade, foi o primeiro iluminado. A palavra Buda significa iluminado. Foi o primeiro que alcançou o estado de iluminação e ele é um exemplo a ser seguido, por isso tem tantas estátuas de Buda. Enfim, no vídeo de destaque eu vou explicar com mais detalhes, né, como que funcionam essas religiões e como que elas estão influenciando a sociedade de maneira geral. Não há dúvidas de que são ensinos de demônios. O apóstolo Paulo escreve ali em 1 Timóteo 4:1 e deixa bem claro, né, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tópico 3, o fundamento da espiritualidade holística. 3.1, não há um Deus pessoal. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado, assim o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Olha só, a ideia aqui é dizer que Deus é tudo e tudo é Deus. Tudo está interligado. Há uma conexão com todas as coisas e não tem como separar Deus da criação. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. Então eles vão negar essa ideia de um Deus pessoal como Cristo, né, que encarnou, que se relaciona com as pessoas, que tratou bem as pessoas, que morreu por nós, morreu pela humanidade e que ressuscitou e hoje intercede por nós. Então essa ideia é uma ideia muito estranha a eles. Eles não querem acatar essa ideia de um Deus pessoal. Então Deus para eles é algo impessoal, é uma energia que está aí relacionada ao universo como um todo, está no universo. Essa é a ideia que eles querem passar, que eles querem transmitir. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica que habita o universo. A ideia é dizer que não existe um Deus pessoal e que todos esses que são adorados, no caso reverenciados como Buda, Javé, Alá, enfim, todos os nomes dados a Deus por várias religiões representam a mesma coisa. Então, segundo eles, todas as religiões são aceitáveis, vamos colocar dessa forma. São pessoas que ainda não adquiriram conhecimento profundo, estão presos a uma religião específica. Então eles se consideram como pessoas que têm um conhecimento mais profundo e que já compreenderam a relação de Deus com o universo. Então uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Colossenses 2:8 diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então nós temos que ter cuidado, porque tem por aí vãs filosofias, sutilezas, né, tradição de homens. A gente tem que entender a verdade, irmãos, porque a mentira ela tem várias roupagens diferentes. Se a gente observar, tem tanta coisa errada nesse mundo, tem tanta corrupção, tem tanta religião, tem tanta coisa que nós vamos nos perder se formos estudar uma por uma. Então a gente tem que conhecer a verdade do Evangelho, porque o mundo ele vai oferecer várias coisas. Observe que as pessoas do mundo estão satisfeitas com o banquete que Satanás tem oferecido para elas e que não preenche o vazio que há na vida delas. Então a espiritualidade holística é um desses banquetes. E observe que não existe uma igreja da espiritualidade holística, não existe um grupo específico. É algo que entra na sociedade e cada um tem a sua visão diferente, cada um tem o seu ponto de vista diferente. Até que a gente já entra aqui para o tópico 3.2, não há uma verdade factual.
Olha só, se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual, não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. As pessoas que praticam essa espiritualidade holística, elas são relativistas. Não existe certo e errado. Então, cada um tem a sua visão. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade e conhecereis a verdade, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Então, Jesus não pode ser a verdade absoluta. Jesus não é aquele que conduz a Deus. Do ponto de vista deles, não. Nada disso. Então, eles consideram que a verdade é uma busca que as pessoas vão passar a eternidade e não vão encontrar. Então, as pessoas vão buscar a verdade e não vão encontrar porque não existe uma verdade absoluta. Só que aí eles acabam caindo num erro filosófico que se não existe verdade absoluta, então aquilo que eles estão falando não é verdade. Se ninguém pode conhecer a verdade, então o próprio pensamento deles não é algo de confiança. Eles acabam meio que se enterrando no buraco que eles mesmos cavaram. Porque nem mesmo a visão deles é algo que nós devemos praticar, que deve ser praticado. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não fazem sentido. Então eles vão negar tudo que a Bíblia ensina, né? Não somente o que Jesus falou, mas o que Paulo falou, tudo relacionado a uma verdade absoluta. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Então aqui entra o ecumenismo, né? Tá tudo debaixo do mesmo teto, todo mundo é igual aí, não existe diferença das religiões, isso é algo que eles vão defender. Tópico 4. A espiritualidade holística e a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse tema. 4.1. O problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Então, do ponto de vista da espiritualidade holística, não existe pecado. O pecado é uma invenção das pessoas, invenção do cristianismo. Então, o pecado ele é algo que não deve ser levado em consideração. Eles acreditam, né, que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Então, seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Hebreus 3,13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, é possível, sim, a pessoa se endurecer, né, endurecer o coração por causa do pecado, ser enganado pelo pecado e, ao ouvir o evangelho, essa pessoa rejeita o evangelho porque está com o coração endurecido. É por intermédio do engano, do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Então, por causa do pecado, as pessoas estão cegas espiritualmente e cada dia mais cresce o fascínio por essas espiritualidades. Então é algo bem sutil, mas que tem entrado nas igrejas e tem corrompido muitas pessoas. 4.2. Um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. Então eles vão negar por completo essa questão de um Deus pessoal. O homem é o seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um Salvador. Cristo é descartado. 1 Timóteo 4,10 diz assim, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então a gente tem aqui uma defesa bíblica, não somente em Timóteo 4,10, mas também em todas as Escrituras, que existe um Deus pessoal e que existe um Salvador. E nós temos que crer nesse Salvador. Então, assim, de acordo com o que a gente já falou anteriormente, eles vão negar por completo a existência de um Deus pessoal, de um Salvador, e muitos desses que defendem a espiritualidade holística, também seguem a mesma ideia das religiões orientais, do hinduísmo, do budismo, da reencarnação, com o objetivo de melhorar o ser humano. E eu coloquei aqui um print de um livro que fala um pouco do objetivo final do hinduísmo. Olha só, o objetivo final do hinduísmo é libertar-se da roda da desafortuna por meio da união com a alma universal. Esse processo é chamado de moksha.
moksha. Como isso acontece, é aí que entra o karma. Então, eles têm a ideia do karma bom e do karma ruim. Então, se você acumular para si karma ruim, você vai se reencarnar em algo pior lá na frente. Mas se você acumular para si um karma bom, aí você vai se reencarnar em algo melhor, até que um dia você vai se unir com a alma universal. Essa é a ideia proposta final. Só que ninguém sabe explicar exatamente o que é essa alma universal. Tá? O ser humano ele vai se reencarnando até um dia que ele não precisa mais se reencarnar. Ele se une a essa alma universal. Mas enfim. E ainda ao entrarem em contato com espíritos enganadores, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais, impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Aí eles vão adorar outros deuses e muitas vezes ter contatos com forças cósmicas, né? Coisas que nem sequer eles sabem explicar. 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então assim, o apóstolo Paulo está mostrando aqui que ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Então não é que uma religião específica está adorando Satanás. Não, é que se não está com Deus, está com Satanás, está no mundo, está no pecado. É basicamente isso. É claro que a gente, né, tem que respeitar todas as religiões, tem que respeitar, saber ensinar, saber abordar, né, se chegar e falar, tá adorando ao diabo e tal, não é nada disso, mas entenda o seguinte, se não está com Deus, está com o diabo. Independente se pratica uma religião afro, independente se pratica uma religião hindu, ou budismo, ou taoísmo, ou quem sabe a pessoa está tendo a igreja, irmão. É crente da Assembleia de Deus, canta na igreja, prega e nunca se converteu. Esse também está com o diabo. Entendeu? Não é questão de, pratica uma religião que adora outros deuses. Não, nada disso. Simplesmente quem não tem compromisso com Deus está preso no pecado e tem como servo Satanás. É o que está escrito em Efésios 2, 1, 2. Dá uma lida em Efésios capítulo 2. Está bem claro que segue o que? O príncipe deste mundo. Então assim, nós temos que ensinar, né, para os crentes que existe um Deus pessoal que tem que ter compromisso com esse Deus pessoal. Tem que ter compromisso com Jesus, tem que ter fé em Jesus. Porque a partir do momento que você sai desse compromisso e começa a praticar qualquer outro tipo de espiritualidade, qualquer outro tipo de busca pelo espiritual que não seja em Cristo, já está buscando Satanás. É uma coisa que tem que ficar bem clara na nossa mente. Tá? Saiu fora de Cristo já não tem nada a ver com Cristo. Tá? Um engano que será fatal se não vier ao arrependimento pela fé. Então esse engano, né, esse tipo de engano de se afastar, né, de Cristo, né, tem que ser resolvido com arrependimento. Se a pessoa não se arrepender, está condenada. Chegamos na conclusão da nossa aula. Vimos que a nova espiritualidade, ou espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Então, essa nova espiritualidade, né, a questão do panteísmo, de que Deus está entrelaçado com a natureza e tudo mais, Deus é tudo, tudo é Deus. Então, as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de espiritualidade, elas não conhecem o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro que nós aprendemos na Bíblia Sagrada é um Deus que criou todas as coisas. Ele está à parte da criação. É um Deus pessoal que se relaciona conosco. É um Deus que nós podemos sim conversar com Ele, tratar com Ele e receber bênçãos dEle. Receber resposta das nossas orações. Então nós adoramos a um Deus pessoal. A um Deus que cuida de nós e não uma força mística do universo. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos
e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Então a gente tem que pregar o Evangelho, ensinar a verdade do Evangelho. Não adianta a gente querer entender os mínimos detalhes de cada uma dessas falsas religiões, de cada uma dessas falsas espiritualidades, porque todas elas bebem na mesma fonte, do paganismo, da negação de Deus, da negação de Cristo. Então a gente tem que pregar o Evangelho. A gente pode seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que quando chegou em Atenas, viu aquele povo muito religioso, ali com um altar ao Deus desconhecido, resolveu pregar o Evangelho a partir dali, aproveitando a abertura religiosa daquele povo. Então, se você no passado tinha medo ou vergonha de falar de Deus, de algo espiritual, porque as pessoas não acreditavam em Deus, as pessoas negavam Deus, hoje talvez está até mais fácil. A gente tem que aproveitar que as pessoas estão se voltando para o espiritual, mesmo que seja da forma errada. Mas a gente se sente mais confortável, pelo menos eu penso, né? A gente se sente mais confortável para falar de algo espiritual para pessoas que já acreditam em algo espiritual. Aí você vai ensinar o correto. Você vai ensinar o espiritual correto através, né, da pessoa de Jesus Cristo. E daí a necessidade de nós termos um conhecimento, nem que seja básico, dessa espiritualidade holística. Eu tenho muito medo, assim, de fazer com que os crentes sejam muito especialistas em outras coisas e não especialistas em Jesus. Primeiro a gente tem que conhecer Jesus. Porque tem crente aí, irmão, que começa a estudar Satanás e é especialista em diabo. Sabe tudo do diabo. Sabe mais coisa do diabo do que de Jesus. Então a gente tem que ter cuidado. Vou estudar as religiões orientais. De repente a pessoa estudou tantas religiões orientais que sabe mais do que o próprio cristianismo. Então a gente tem que ter o conhecimento das religiões orientais, tem que ter conhecimento de várias outras religiões, tem que ter conhecimento de várias outras doutrinas por aí, mas a gente tem que ser especialista em Cristo. O conhecimento que a gente tem das outras religiões é o conhecimento que vai nos ajudar a pregar Cristo para essas pessoas. Amém? Então que Deus possa abençoar grandemente sua vida, que você possa, né, estudar mais, entender mais esse tema, né, e conhecer mais de Jesus e pregar o Evangelho, porque as pessoas precisam se libertar dessa escravidão. Encerro aqui a aula. A gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Só lembrando aí do nosso conteúdo no nosso site, ebdenfoco.com, e também no nosso aplicativo. A paz do Senhor. Até a próxima aula.